Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Pode criar no ar mais um episódio desse programa que fala sobre economia criativa, sobre indústria criativa. Aqui quem vos fala é Luciano Matana, professor e entusiasta da economia criativa lá da Universidade Federal de Santa Maria. E esse episódio, assim como todos os outros, tiveram o apoio da Universidade Federal de Santa Maria e também o patrocínio do Banrisul. Obrigado! E, bem, para a gente começar, hoje a gente vai falar sobre, de novo, economia criativa. Vamos trazer alguns exemplos de empreendedoras que têm desenvolvido os seus projetos dentro da nossa cidade, de Santa Maria. Mas a gente também trouxe uma pessoa muito especial, que é a secretária de Cultura, Rose Carneiro. Aliás, todos somos especiais aqui, mas a Rose vai trazer alguns projetos que passaram e também os novos projetos que a gente pode esperar para a nossa cidade dentro do setor da cultura, da economia e da indústria criativa. E antes da gente começar a conversa, eu sempre gosto de trazer alguns dados importantes sobre esse setor, porque ele ainda é muito pouco compreendido no seu conceito. Então, para começar, o que é economia criativa? E eu sei, a gente já falou várias vezes em vários episódios passados sobre isso, mas se você está chegando agora, talvez isso faça sentido para você. O que é economia criativa? A economia criativa é um processo, é um setor da economia no mundo inteiro, que aliás vem crescendo significativamente e que ocupa o conhecimento, o capital intelectual e a criatividade para o desenvolvimento de produtos, processos, inclusive softwares. Tudo que for da criação humana é da economia criativa. E a indústria criativa é aquilo que transforma o conhecimento, a propriedade intelectual e a criatividade em produtos, ou seja, que rentabiliza isso. E a indústria criativa é um dos mercados mais significativos no mundo e nos foge muitas vezes que a gente está no nosso dia a dia conversando com diversas profissões, diversos profissionais, adquirindo diversos produtos e serviços, mas quando a gente volta para casa, o principal consumo que temos é um produto da economia criativa. Se você liga a sua televisão, se você liga YouTube, Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming, se você ouvir música, se você consome design, se você veste uma roupa que tem minimamente um pensamento humano, você está consumindo produto da indústria criativa. E a indústria criativa é, como eu disse, uma indústria significativa no Brasil. Por exemplo, nós temos 3,1% do PIB nacional sendo ocupado pela indústria criativa. Isso não estou comparando para dizer que uma é melhor do que a outra, é apenas um sentido de comparação. É maior do que a indústria automobilística no Brasil, que é responsável por 2,1% do PIB brasileiro. A construção civil tem 3,6%, um pouco maior, mas só para você ver o parâmetro de significância desse setor. E a partir dessa lógica da economia criativa e da indústria criativa, mostrando para você o quão importante ela é no nosso consumo, no nosso dia a dia, que eu passo agora para a conversa com as nossas convidadas, secretária de Cultura Rose Carneiro, a Luíse, muito obrigado, e a Miriam, muito obrigado por estarem com a gente hoje no Pode Criar. E aqui a gente vai falar sobre isso, sobre economia criativa. Eu queria começar com o perdão, antes com as nossas empreendedoras, depois com a nossa secretária, começar tentando entender um pouquinho sobre quais são os projetos que vocês tocam. Luíse, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto de joias que tu tens trazido para a nossa cidade e a relação que eles têm com o patrimônio cultural da nossa cidade. São coleções inspiradas no patrimônio cultural de Santa Maria, né, da nossa cidade. O que eu fiz, foi inspirado na Vila Belga, onde eu faço um resgate dos elementos da arquitetura das casas, e com esse resgate dos elementos eu crio os desenhos e materializo eles em forma de joias, de acessórios, né,
são banhados a ouro e eu busco então traduzir os elementos nos acessórios. Tem alguma referência que você poderia destacar para a gente que você já utilizou como inspiração para as joias que você produz? Sim, nessa coleção que eu fiz recentemente, eu me inspirei muito nas janelas das casas da Vila Belga. Então, aí com esses elementos das janelas, eu construí brincos, colares, anéis, e também utilizo as cores das casas também, eu aplico cores nas joias através da resina Legal, as joias com cores. Eu vi que também. você está usando algumas joias, né? Tem até uma com uma fotinho. Aí, fala um pouquinho pra gente delas. São joias produzidas por você? Sim, sim. Eu trabalho muito com joias personalizadas, né, que eu, identifico elas com fotos, com frases, nomes, que também é uma forma de materializar, sentimentos, né, através das joias. Que legal. Mostra pra câmera, vamos ver. Será que aparece aí? É tão pequenininho, né? Bom, a gente que está aqui presente no estúdio pode constatar que é muito bem feito, muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Essa O aqui é a nível minha de detalhe. avó, que faleceu, Aham. daí ela me deu um amuletinho. Você já viajou para outros lugares turísticos e viu coisas parecidas? Eu particularmente não tinha visto algo parecido com isso. Quer dizer, a gente poder viajar para uma cidade e levar para casa uma lembrança que seja diferente de coisas que a gente vê comumente, né? As plaquinhas, estive aqui, enfim. Sim, a gente costuma viajar e tem aquela parte dos souvenirs, né, que são os ímãs de geladeira, camisetas, bonés, só que a minha inspiração ela veio, assim, do meu olhar pra arquitetura da cidade, sabe. Então, nisso eu comecei a pesquisar por que que eu não posso fazer algo diferente do que já tem, né. E aí que eu no mestrado em patrimônio cultural, com a minha orientadora, a gente conversou, quem sabe a gente não faça a coleção como souvenirs, que dela fica também um pouco mais acessível, né, e tu pode comprar para si mesmo ou presentear alguém. Então a minha coleção toda foi idealizada como souvenirs. Você falou que as joias, elas têm uma faixa de preço convidativa. Sim, Você se sente à vontade para falar mais ou menos quais são os valores que a gente pode esperar? claro, claro. Os acessórios da Vila Berga têm o brincos a partir de R$ 59 até R$ 90. Aí os anéis também têm preços bem variados e por ser semijoia, ele tem um valor acessível, porque eu mesma que faço a joia, né, desde o desenho e tem também um corte, um maquinário que eu utilizo para cortar, então a maioria dos processos eu mesma que faço. Então por isso que torna o acessório mais em conta. Sim. O processo é bastante manual. Sim, bastante manual. Tu Eu és, faço parte de todos os processos. tu tens formação em design. Sim, Isso te ajuda? me ajuda muito. O design é uma área da economia criativa, uma das principais áreas também, né? Sim, A gente pode ver que um dos conceitos da economia criativa flutuando bastante aqui na mesa, que é o processo de agregar valor por meio de processos de capital intelectual, né? sim. Muito legal. E como é que você enxerga que esse projeto contribui para o patrimônio cultural da cidade ou até mesmo para o setor turístico da cidade? Como é que você percebe isso? Ele começou no meu mestrado, né, em patrimônio, então ele foi criado dentro no que eu iniciei o mestrado, eu já sabia o que eu queria fazer, porque eu já tinha o olhar para o patrimônio cultural. Então eu entrei lá já sabendo que eu queria fazer sobre a Vila Belga também. Então é como uma forma de passar esse meu olhar como uma valorização do nosso patrimônio local, da nossa cidade. Então eu acredito muito que 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 tem como dar muito certo e que tem muito potencial para muitos mais produtos, então eu vejo como um diferencial para a valorização da nossa cidade. Onde é que a gente pode encontrar os teus produtos para compra?
Atualmente, né, eu vendo pelas redes sociais, né, Instagram, WhatsApp, e também tem pontos de venda. Eu vendo O bastante. teu Instagram é segredo ou a gente pode saber qual é? Ó, saber. Fala pra gente qual é. É VZ Donazinha. VZ Donazinha. Donazinha. Isso. Donazinha com uzinha Com Z. com Z também, tá? Sim, sim. Até posso falar um pouquinho por que que é esse nome também, Por VZ quê? Donazinha. Aham. Durante as capacitações, né, do SEBRAE com a prefeitura, a gente foi ver o porquê que teve esse meu interesse pelo patrimônio, né. E aí a gente conversando na primeira consultoria que eu tive, a gente meio que foi conversando e eu comentei que tinha ido visitar a cidade, que a minha avó morava quando eu era criança e que eu ia todas as férias lá. E eu fui mostrar uma foto, né, pra consultora e nessa foto a casa da minha avó é uma casa da esquina, em São Francisco de Assis, e ela continha os mesmos elementos que tem na Vila Belga, Uhum. e é elementos art déco. Então esse meu olhar já vem lá da infância, sabe. Então é uma inspiração. Então pra mim, assim, aí esse VZ Donazinha ele vem de vozinha, né, que eu sempre chamei minha avó de vozinha, e Donazinha porque ela chamava ela de Dona Mariazinha. Daí eu juntei tudo e virou VZ Donazinha. Donazinha. Então ela faz parte da minha infância e esse olhar veio como uma lembrança, né, materializou como uma lembrança pra mim. Você tinha uma ligação muito forte com a sua avó. Sim, sim. Bonito. Então não é à toa, assim, sabe, que eu sempre tive aquele olhar diferente pra arquitetura, tanto da Vila Bel quanto ali da Rio Branco, sabe, que são os elementos art déco. Sim. Você falou sobre essa formação que teve com o Sebrae e E com com a a prefeitura. prefeitura. Sim. Qual foi essa formação? Fala um pouquinho pra gente. Foram diversas consultorias, diversos workshops, incríveis que ele abre um leque, assim, porque tu sabe fazer, tu sabe, mas, tu tem todo um apoio ali pra te entender coisas que tu não tem noção, né. E tu trabalhar, empreender é bem complicado, empreender sozinha. Então foi uma extrema importância, assim, olha, ter esse acompanhamento. Sim. São formações que te ajudaram a compor o teu negócio, porque no início você é uma designer, né? Sim. E não era uma empresária. E aí se tornou uma empresária com base naquilo que você sabia fazer, né? Sim. Eu gosto de falar sobre isso quando a gente fala de negócios, que tem 3 coisas importantes dentro de um processo de negócio. A gente sabe fazer uma coisa, a gente gosta de fazer essa coisa e tem gente para comprar, né. No momento que a gente gosta e sabe fazer, a gente está num hobby, né. Agora quando tem gente para comprar, isso se transforma num negócio. E quando junta essas 3 coisas é muito bom, que daí você junta aquilo que você gosta, sabe fazer com uma possibilidade de rentabilidade, né. Mas realmente não é fácil fazer essa migração entre uma designer e uma empresária, né? Sim, sim. Então tem todo um conhecimento, assim, maravilhoso, trocas também maravilhosas, agregaram muito e continuam agregando, porque eu vou continuar fazendo os projetos. Esse projeto do Sebrae com a prefeitura é do Lab Criativo, Rosi? É o do Lab É Criativo. do Lab Criativo. A gente já vai falar sobre isso, então. Já puxa aí, fala o que que é. Fala pra gente o que que é o Lab Criativo. Vou puxar, né? Quando a gente começou a trabalhar a questão do distrito criativo, eu queria agregar isso, toda essa questão e puxar essa questão da economia criativa, ou seja, primeiro porque é um distrito criativo e depois reconhecer que a cidade tem uma vasta área que envolve a economia criativa. E quando tu estava falando ali o setor que cresce, é um setor que mais cresce no mundo, ele ainda é subnotificado, né? Porque ele está ainda boa parte na informalidade. Então, o Lab também ele tem essa função de de transformar uma designer numa empreendedora, né? E formalizar essa pessoa, entendendo que processo é esse e a importância desse processo de formalização também, né?
E essa qualificação que muitas vezes a gente, enquanto profissional, eu sou formada em relações públicas, a gente, enquanto profissional, às vezes não sabe colocar preço no trabalho da gente, né? Seja ele um produto ou um serviço. E o que que significa isso, essa precificação, né? A gente precisa entender um pouquinho disso, ou do marketing, como é que eu vou vender isso, né? Como é que eu vou chegar no meu público, enfim, como é que eu vou construir uma narrativa disso, e isso agrega um outro valor, que é contar essa história, que essa história que a Luísa contou é uma história que agrega valor ao produto dela. Então, o Lab Criativo, ele nasce, né, com essa intenção, e encontra no Sebrae um grande parceiro, né? E desde então a gente tem trabalhado várias trilhas formativas até o desenvolvimento da iconografia, que também entra no trabalho das gurias e de tantas outras. Ele atende muitas pessoas, já atendeu muitas pessoas. Tem ideia de quantas empreendedores e empreendedoras já impactou? Nós temos o projeto, ele foi realizado em 2023, 2024 e ele começa agora em 2025. Mas de 2023, 2024 foram mais de 1.000 pessoas por ano. Mais de 1.000 pessoas por ano. Por ano. Então a gente tem Um bom número. um bom número já. Por turmas, por fase? Por workshop, tem os workshops específicos. Então, esse workshop vai ser de fotografia. Fotografia de produto. Ou então de marketing nas redes. Sim. Ou de precificação, dessa questão mais financeira. Então, cada um tem uma. E alguns têm consultoria. Então, faz uma trilha e participa da consultoria, que é um olhar mais focado naquilo que tu faz. E teve eventos também, como palestras, enfim, isso eu estou contabilizando tudo. A gente também fez muitas formações para empreendedores da área da cultura que trabalham com projetos culturais, né? Porque as pessoas que trabalham com projetos sabem do que eu estou falando. Uma coisa é tu ter uma ideia na cabeça, outra coisa é tu colocar no papel para que outra pessoa avalie e entenda o que tu está querendo dizer, né? Então, toda essa construção. A iconografia também faz parte do Lab Criativo. Todo esse olhar para a cidade e que pudesse trazer a sua identidade, a sua essência, mas para além disso, para que a gente pudesse olhar para a cidade de outra forma. E como as gurias aqui se inspiram na cidade, né? Outras pessoas também. A gente tem vários empreendedores que estão desenvolvendo coisas muito legais dentro dessas trilhas. E a gente vai ter uma nova turma para 2025? Sim, a gente já tem, agora, na próxima semana a gente já lança a programação 2025, a partir de uma palestra que quem está interessado pode se inscrever, entra lá no Instagram da Cultura e se inscreve, né? É gratuito, e isso é importante dizer, todas as formações foram gratuitas, ninguém pagou nada para participar disso. É um investimento feito pelo Sebrae e feito pela prefeitura. E então dia 25 tem essa palestra de inspiração, digamos. As pessoas vão entender qual vai ser a trilha formativa que a gente vai ter em 2025, seja para iniciante, seja para quem já está caminhando, né, como as gurias aqui, um pouco mais avançado, e a gente também tem um olhar para quem quer começar de outras áreas. E é bem interessante porque a Luísa é designer, a Miriam é artista, né, Miriam? E a gente tem pedagoga, a gente tem fotógrafos, a gente tem produtores culturais, a gente tem pessoas muito variadas, artesãos, artesãs, dentro desses grupos, de diferentes áreas, que estão na economia criativa. Muito bom. A Prefeitura e o Sebrae dando apoio já há quanto tempo? Desde o início de 2023. Desde o início de 2023, o Lab O Lab funciona funcionando, né? desde o início. Mas o projeto Distrito Criativo 2022, né? 22, Salvo engano. abril de 2022, se não me engano também. Miriam, você fez parte do Lab Criativo? Cursou alguma das oficinas que eles fizeram? Com certeza todas não, quer dizer, vou mentir. Eu fiz várias delas e foram muito proveitosas todas e gostei demais desde 2023, que o primeiro ano foi 2023 e em 2024 eu segui em frente
E eu posso dizer assim que do 2023 para 2024 eu tive um salto grande assim em termos de aproveitamento de resultados. Para mim foi muito satisfatório. E qual foi o principal resultado que tu tiveste? Eu acho assim a maneira de ver o teu produto, que antes eu acho que eu considero o meu produto antes como sendo, ele estava lá na vala comum. E aí ele começa a se movimentar e ele começa a ter ele agregar valor e a se sobressair. E aí tu consegue criar mais. Eu sou muito criativa, assim, mas aí tu consegue criar mais e transformar aquele produto que ele tá um produto assim normal, vamos dizer assim, que já não era tão normal assim, mas eu consigo fazer ele dar um novo valor para ele, um novo enfoque. E para a gente fazer uma coisa, a turma de casa deve estar pensando assim, mas de que produto ela está falando? Então vamos acabar com suspense, nos Júlia, qual é o produto? Eu trabalho com lã de ovelha. Muito bem. Eu aproveito a lã, né, que hoje a lã de ovelha é um produto, um subproduto da lã da ovelha, e que muitas vezes, eu acho que muitas vezes não, geralmente, no tempo de hoje o pessoal joga fora porque não tem o que fazer. É muita é muita sobra. Eu seguido escuto produtores de ovelhas me oferecendo lã. E eu digo, não, calma lá, que eu não estou precisando, porque o meu produto em si, minha arte, meu artesanato, eu não utilizo tanto assim, sabe? Eu preciso de pouco para fazer muito. Então, e eu uso técnicas, Mas a importante tua eu falo, matéria-prima é a lã de ovelha. e é praticamente de graça, se não de graça. Praticamente de graça, mas a gente, como não pega lá, a gente já compra ela, eu já compro ela beneficiada, para não ter esse trabalho todo, porque eu sei trabalhar ela. Desde 2006, eu sou professora de artes aposentada. E aí, quando eu me aposentei, eu precisei me ocupar, né? Eu sempre gostei de fazer muita arte, muita coisa, tudo que vinha eu fazia e faço até hoje. Mas aí eu precisei, comecei a fazer cursos, porque eu sempre quis trabalhar com os teares. E aí eu fui descobri lá na Universidade Federal, através do Laboratório de Lãs, da zootecnia, comecei a fazer cursos promovidos pelo Senar. E aí todo um envolvimento com a lã, mas eu fui me achar mesmo com a feltragem, que é uma outra parte, um outro veio, vamos dizer assim, muito importante e muito poderoso, que para mim ele é assim, ó, ele me deixa eu criar à vontade, eu não tenho limites. Eu vou falar um pouquinho sobre a feltragem. A feltragem é a lã. Não precisa, eu sei o que é feltragem. Tu sabe? Mentira, eu sei nada. Levanta a mão quem não sabe nada. Eu acho que a maioria não sabe. Então, assim, a feltragem é o feltro. A gente conhece o feltro, a maioria das pessoas conhece o feltro, aquele que tu compra em metros, Sim. nas lojas. Mas o verdadeiro feltro é aquele que tu faz com a lã mesmo, a lã da ovelha. Então, a gente tem duas técnicas, ou mais até, mas eu faço duas. Uma se chama a feltragem molhada, que tu utiliza a fibra da lã, e, como eu falei, eu já compro ela limpa para não ter todo esse trabalho, mas eu pego a lã e a gente faz várias camadas, sobrepondo elas, e vamos dizer assim, aqui em cima da mesa eu coloco várias camadas, e daí eu uso água quente e sabão. E eu transformo isso num pano. É uma técnica muito interessante. E a fricção da lã, né, tu trabalha ela com água quente, sabão, tem uma técnica toda, né? E essa fricção, tu entrelaça os fios e eles se formam, então, esse pano. E aí, tu dá a espessura que tu quer e, enfim, forma bases para outros trabalhos. No caso, eu faço esse feltro molhado para depois fazer as outras artes em cima. E aí eu também faço a feltragem seca, que é a feltragem com agulha. Uma pena que eu não trouxe aqui, mas é uma agulha especial, ela é uma agulha que na ponta ela tem uns ganchinhos que parecem uma escama de peixe. E aí no momento que e aí tem que ter uma base
de espuma, uma base forte, de espuma forte, onde você trabalha com a lã, tu coloca a lã em cima, faz o que você quiser. Eu faço horrores de coisas assim. O que a minha imaginação me permite, eu faço. E aí, com essa agulha, eu consigo trabalhar socando e dando forma à lã. E quais são as formas que você acaba tendo e, portanto, o produto que você consegue entregar para a gente? Fala um pouquinho Tá, sobre isso. então, eu faço peças, tanto grandes quanto pequenas, mas vamos dizer assim, eu consigo fazer, eu tenho chaveiros, eu tenho enfeites para cabeça, vamos dizer, tiaras, presilhas de cabelo, que as crianças gostam. Então, eu faço, vamos dizer assim, uma florzinha, e dessa florzinha eu coloco eu monto, vamos dizer assim, uma tiara, eu monto um chaveirinho. Então, e os chaveiros, eu faço muito chaveiro de letrinhas. Então, eu faço letras Com o nome da com pessoa, a e inicial da inicial. pessoa. Eu vendo bem isso aí também. Mas hoje o meu foco é as joias têxteis. Eu faço joias têxteis através a Luísa faz com a matéria-prima dela é o ouro, né? E o banho, não sei como é que tu faz, mas eu faço com a própria lã, eu faço brincos, eu faço colares, eu faço anéis. Você sabe que vocês são concorrentes, né? As Sim, duas fabricam joias. mas as minhas coisas muito diferentes. E dá para ficar lado a lado que não tem problema nenhum. A discórdia, que eu tentando implantar a discórdia em cima da mesa, não. Mas eu tenho um Instagram que quem quiser acompanhar se chama @floreiourbano, tudo junto. É o nome da tua Floreio Urbano é empresa. o nome da minha empresa, o nome da minha marca. Hum. E é isso, Fala um pouquinho sobre o nome Floreio Urbano. Tá. Tu teve alguma inspiração? por que o floreio e por que o urbano? O floreio porque são ornamentos, enfeites, e urbano porque é de cidade. Porque eu uso muito a lã colorida também. Eu tinjo a lã para dar a cor que eu quero e trazer aquele ar mais assim de cidade mesmo. Sim. Então, é por isso o nome Floreio Urbano. Floreio Urbano. E a gente te encontra no Instagram. @Floreio Urbano. E as tuas vendas são inteiramente pelas redes sociais? Ou você participa de feiras? Também eu participo de uma feira que se chama Feira Pop-Up, que ela acontece ela é uma feira itinerante, mas ela basicamente é uma vez por mês no Monet Plaza Shopping. E às vezes a gente vai para Praça Nova, mas basicamente no Monet. E eu também vendo por WhatsApp, assim, para as pessoas que eu conheço, que as pessoas me conhecem. Vê um produto no Instagram e eu vendo por aí também, né, O teu produto ele tem uma ligação com o patrimônio cultural da cidade, assim como o produto da Luíse, ele pode ser encontrado também para presentear como uma lembrança turística. Ele não tem essa conotação identitária da cidade, Ok. mas ele é identitário meu. Que a pessoa que olha já sabe que ele é meu. Tem muita gente que trabalha com isso, mas se tu olhar para o meu produto, tu vai ver que é meu. Então ele não tem essa conotação com a cidade, mas eu ainda pretendo. O que eu tenho da cidade é um outro projeto, que é o Tecendo Santa Maria, que é através da universidade, através do laboratório de lãs da zootecnia. Também com lã, então. E maravilhoso trabalho, viu? Uhum. E a gente fez através da prefeitura, né? A gente fez todo um trabalho. Nós somos 7 artistas da lã e mais umas que estão entrando. Também começou mais ou menos em 2023 e 2024. E a gente um dia eu fui convidada para participar desse projeto. Eu, como não sou de negar, eu participo de tudo que vem, eu vou. E a gente se reuniu, fomos almoçar no centro, a turma toda, e saímos com todo mundo assim pela cidade, saímos pelo calçadão, fomos indo pela praça, descemos a Avenida Rio Branco, conhecendo todos os prédios históricos, né, do Centro Gari, e fomos até a Gari,
Na Gari não, na Vila Belga. E aí fomos fotografando, fomos assim, vendo o que era interessante. Tinha a Camila, que é a nossa arquiteta, que faz parte também, e o pessoal do design também da UFSM. Então a gente é um grupo, e aí somos em 7 artistas, mas tem um pessoal do design que nos apoia. E aí a gente fez todo um trabalho. E eu tenho algumas obras que eu fiz também, que eu reproduzi alguns prédios, reproduzi a Catedral, reproduzi a Vila Belga, algumas ruas, reproduzi a janela da casa do reitor da universidade, o Mariano da Rocha. O que mais que eu fiz? Algumas coisas assim nesse sentido. São painéis É. feitos Aí, de lã que fazem... Então, assim, ó, só para interromper. Aquele feltro que eu faço, que a gente faz molhado, ele dá uma base e a partir daí a gente vai como se fosse pintar. Só que em vez de pintar com o pincel, a gente pinta com a agulha. Essa que eu falei da feltragem seca. Então é um trabalho muito bonito, interessante. E a gente fez no final do ano, a gente fez uma exposição no Jardim Botânico da UFSM, onde também tivemos um catálogo, onde as nossas obras estão eternizadas no catálogo. Um trabalho bem bacana, assim. Publique mais Nós, sempre nas suas redes sociais para a gente ir acompanhar. tu sabe que essa parte eu não publiquei e eu tô para publicar ela. E é um trabalho que 2025 ele promete, porque nós vamos continuar. Tanto esse na prefeitura aqui do centro, quer dizer, do Lab Criativo, com todas as capacitações, com os workshops, com a turma toda do Sebrae. Tem essa parte do Tecendo, que é o outro projeto, né, Tecendo Santa Maria, que eu, com certeza, esse ano eu vou deslanchar. E vocês acreditam que o consumidor de hoje, ele tem valorizado, apresentado um interesse maior por produtos que buscam essa ligação tanto artesanal, quanto artística, quanto sustentável? Vocês acreditam que tem um crescimento? Está igual? Diminuiu? Como é que você vê isso, Lu? Tu quer? Crescimento maior atualmente. É, O público tá tendo esse olhar. está impactando no seu projeto isso? Sim, Legal. sim. E você, Nina? Eu acho que ainda, no caso da lã, ainda ele precisa mais espaços. Porque a lã de ovelha é uma coisa assim, ó. Agora é o verão, e as pessoas têm aversão à lã. Então a gente luta, e nós vamos chegar lá. Porque os meus produtos, por exemplo, eles podem ser usados inverno e verão. Porque é uma coisa que ele não depende não é um vestuário. Agora, onde entra o vestuário, há aquele... peraí, isso vai esquentar, né? Então, quando eu divulgo alguma coisa, eu sempre falo, não, isso aqui não esquenta, porque a lã é térmica. E aí a gente faz todo um trabalho em cima. Então, tem resistência ainda, sim. Mas eu, nas feiras que eu faço, as pessoas já não noto mais tanto isso, sabe? Então, as pessoas já têm mais aceitação pelo produto. E quando elas veem que o produto é bom, não importa isso, sabe? Então, a gente tem que... E nós somos responsáveis por passar isso para as pessoas. Fazer essa ponte, mostrar para elas que o produto lã é maravilhoso. E que a lã, ela traz para nós todo que vem lá dos nossos ancestrais, né? E para não se perder, a gente precisa trabalhar isso. A gente vinha falando isso antes fora do ar, né? Na atualidade a gente vive uma era, eu não estou criticando, eu só estou apontando, né? Uma era de pasteurização das coisas, né? A pasteurização da indústria e também até mesmo dos textos. A gente hoje vai ler um texto na internet, provavelmente esse texto tenha sido feito por inteligência artificial. E provavelmente não tenha sido revisado pelo seu escritor também, o que é pior, né? Mas quando eu falo em pasteurização, eu também falo
da industrialização que a gente pode ver da China, vindo da China, né? E, de novo, todos nós temos produtos chineses, não é um problema nenhum nisso. A questão é que quando você fala que tem a possibilidade de ter contato com o seu consumidor de forma mais pessoal, contato com o teu produto de forma mais manual, a gente está trazendo de volta, pelo menos, uma parte da nossa essência, da nossa humanidade, né? Vocês percebem que isso tem algum impacto na hora que o consumidor olha para o produto de vocês e enxerga que, olha, esse produto, ele não é um produto chinês, como eu disse, não é uma crítica, não, é só um pulo para aquilo que é tudo muito parecido e aquilo que me parece que tem um grau de personalização muito mais avançado, que é o caso de vocês, é um produto artesanal. Vocês enxergam que isso tem algum impacto na hora de oferecer o produto de vocês? Depende, no meu caso, depende, né? Como tu aborda isso com o teu cliente. Mas você tem a chance de argumentar isso? Claro, eu tenho. E quando alguém me questiona, eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. E as pessoas, e assim, ó, hoje assim já está mais, eu acredito que as pessoas já estão aceitando mais o produto artesanal. Esse de novo, né, puxando lá no início, quando eu puxei o conceito de economia criativa, é exatamente esse o ponto, o valor do conhecimento e da criatividade e do capital intelectual empregado dentro dos processos produtivos que nós estamos envolvidos, né? Vocês duas trazem bastante isso. A gente, para desenvolver esse setor, a gente precisa de muito suporte do setor público. E a gente falou aqui na mesa várias vezes que a prefeitura sempre está apoiando, né? Eu vou falar desde o momento, assim, tendo um marco na cidade, que é a criação do Distrito Criativo em 2022. Eu sei que esse projeto ele tem data, na verdade, lá de 2018, né? Que é quando ele começa a ser formulado, né? Mas ele foi inaugurado mesmo em 2022. E a partir daí a gente está tendo um suporte bastante significativo dessa parceria público-privada e também de uma reunião entre universidades de Santa Maria, setor financeiro, setor privado, o setor público e até mesmo CPFs, né? Até mesmo a sociedade civil organizada. E a gente está com a secretária de Cultura da gestão passada e desta gestão atual, mais 4 aninhos para você agora, né, Rose? Mas que já pôde nos trazer muita evolução nesse suporte, nesse aporte financeiro e também nesse aporte de intelectual. A gente falou agora há pouco sobre o Lab Criativo, que é em parceria com o Sebrae, mas a gente tem muitos outros suportes e aportes que vão ser realizados ao longo do ano, né? Alguns editais que seriam abertos. Você tem alguma informação que a gente tinha para trazer para nós? Então, eu vou puxar um pouquinho do que as gurias falaram, um pouquinho do que a Miriam falou. O Lab também tem essa função de criar redes e fazer com que os produtos sejam vistos por outras pessoas, que é a oportunidade em que tu tem de criar narrativas e diferenciar aquele produto de tantos outros. Então, quando a Miriam fala da lã, a lã por si só é um produto identitário gaúcho, né? Então, ali ela já carrega essa identidade, né? Assim como o produto da Louise traz a Vila Belga, traz algo que é tão nosso, né? Que é essa mancha ferroviária. E outros produtos que são criados e outros serviços que são criados dentro desse projeto. E uma das coisas de criar redes é justamente a gente criou o mercado criativo, as feiras, em que pode colocar esse produto para que outras pessoas olhem, para que as pessoas tomem conhecimento de que isso existe na cidade, que eu posso procurar ou algo para mim, ou algo para eu dar de presente, presentear alguém que seja da minha cidade, né? Ou que eu passe por aqui, eu sou filha de ferroviário, eu morei na Vila Belga, ou enfim, e eu quero alguma coisa que seja dali. Isso a gente tem feito. O próprio Festival do X nasce disso, né? O Festival do X, que é um produto identitário, né?
É um festival identitário da gastronomia. Ele nasce dentro do mercado criativo, ele nasce dentro do Lab. E o E esse ano Festival a de gente X teve números significativos. significativos, muito significativos, porque eu brinco, né? Porque o primeiro festival a gente fez pensando em estourando 4.000 pessoas e tivemos 30.000 pessoas. E Chama da feira junto. a feira junto, quando nasce o Festival do X, tinha o mercado criativo. Né? Na verdade, é uma história engraçada, porque a gente queria ter uma praça de alimentação junto ao mercado criativo, mas que fosse uma praça de alimentação que tivesse a ver com o que a gente estava fazendo, né? Trabalhando com essa criatividade. Eu até fui numa palestra há umas 2 semanas atrás da, de uma profissional que é a que começa essa área da economia criativa, a Edna, dentro da Unesco, dentro da onde vem todo esse interesse e começa essas pesquisas, porque isso sempre existiu. Na verdade, cultura e criatividade, ela falava isso, sempre existiram. O que é novo é esse olhar que a gente tem, entendendo que isso gera desenvolvimento, que isso gera desenvolvimento econômico, que isso gera economia, né? Isso gira a economia. Gera emprego, renda, impostos. Tudo, né? E se a gente for, quanto mais a gente for conhecendo e levantando esses números, a gente vai ver que esse 3, 4%, como é no Estado, o Estado ele tem um percentual maior no PIB da economia criativa, que esse número é bem maior, de tantas pessoas que a gente conhece que estão na informalidade e que atuam nessa área, né? Então, nós vamos continuar esse ano fazendo essas pontes, abrindo esses espaços para que os trabalhos, para que esses produtos possam ser vistos, para que a gente possa construir narrativas em cima deles, porque quando tu conta a história, o produto ele fica mais interessante, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai trabalhar tudo isso e tem novos projetos vindo aí que daqui a pouco a gente divulga, né? Não pode Dentro, ainda não. Mas são parcerias com instituições e com o Estado e que a gente vai alavancar essa área, porque a gente entende que a cidade é muito rica nisso. Mas eu posso garantir que são boas notícias. E os próprios editais que a gente tem feito até hoje, as pessoas. E é bom entender isso, que um edital de cultura, ele inclui a economia criativa. Sim. Sempre. Então, a gente teve vários editais aí ano passado, ano retrasado, o edital da PNAB, edital da Lei Paulo Gustavo, edital do Funcultura, edital da Lei de Incentivo à Cultura. São editais que podem entrar projetos como esses, né? E outras tantas ideias que tem aí, que movimentam essa cadeia criativa e que emprega tanta gente, né? E que é uma economia que ela é de formiguinha, mas ela mantém mais do que muita chaminé, né? Porque movimenta muitas formiguinhas que é difícil de tu quebrar. É difícil tu quebrar uma cadeia de economia criativa, sabe? Porque elas vão se desenvolver nas adversidades, elas sofrem menos com os baques econômicos, né? Porque conseguem se reinventar, e isso a própria pandemia ensinou, né? Que são setores que não sofrem tanto ou demoram mais para sentir essas adversidades. E E a gente vai continuar com isso. é um cenário que vale a pena investir também pelo potencial econômico, que eu sei que é o que você também está falando. Só um dado, a faixa salarial média brasileira é de 2.400 mais ou menos reais, né? 2.400 reais. A média salarial dos profissionais de economia criativa é acima de 6.000 reais. Então, só aí a gente tem quase 3 vezes mais, praticamente, de faixa salarial. É um cenário que é minimamente, no mínimo digno, né? No mínimo interessante para os profissionais que vêm, né? E você citou alguns editais, o PNAB, tem algum outro aberto, feiras na Travessa,
ou alguns outros editais que a gente possa citar, Tem esse para a gente fenômeno. ficar de olho aí. Tem que sempre ficar de olho. Então tem um site, tanto nosso, da prefeitura, o Instagram da Cultura, o site do RS Criativo, que tem sempre alguma oportunidade. Agora tu falou das feiras na Travessa, é um edital do RS Criativo, que é para aquele empreendedor que tem interesse em mostrar o seu produto nas feiras que acontecem na Casa de Cultura Mário Quintana. Então está aberto ainda, deve fechar nos próximos dias aí, se não me engano, 21 de fevereiro. O Teatro 3 de Maio tem alguma coisa aberta? O Teatro 13 de Maio está com o edital de ocupação, que é também para espetáculos, né? Enfim, de música, de dança, de artes cênicas, que queiram fazer ocupação do teatro. Isso é um ganho importante também para a cidade, porque o prédio do teatro é público, é um patrimônio nosso, e ele é gerido por uma associação, né? E por meio dessa permissão de uso que tem a associação, nós temos datas. E essas datas a gente faz de uma forma democrática um edital de ocupação. E aqueles espetáculos que forem selecionados, eles podem cobrar ingresso, então vai ser ali também um movimentar da economia, né? Faz com que. E tem um número bem importante que eu gosto de falar, porque a gente tem a Feira do Livro também, que movimenta muito a cidade, né? É que cada R$1 investido em cultura, ele movimenta 1,6 na economia. O que significa isso? Que quando eu tenho um espetáculo no Teatro 13 de Maio, o cara do açaí ali do lado, ele vai vender mais. O seu Fabrício do X, ele vai vender mais. A padaria vai vender mais. O aplicativo lá, o carro, o táxi, enfim, vai vender mais. O transporte público vai movimentar mais. O posto de gasolina vai movimentar mais. O próprio artista também vai ganhar seu... O artista que vai subir no palco, daqui a pouco ele vai querer fazer o cabelo, né, Luli? Também Ou as né? gurias vão fazer uma maquiagem, Alugar uma ou vão roupa. comprar uma roupa nova. Enfim, todo esse movimento, ele é um movimento que vai além, ele movimenta para além da cultura, porque essas outras cadeias produtivas não são da cultura. Então a cultura é a área, a cadeia produtiva que mais movimenta outras cadeias, né? Porque ao colocar um espetáculo no teatro, veja quanta gente é o movimento. Muito. Né? Aí eu saio de casa para ir no teatro e resolvo que eu vou jantar fora, porque, né, eu não ia jantar fora, mas já que eu saí de casa, eu vou jantar, É verdade. né? Então, O problema é o quando daí quanto tu isso põe tem, pro japonês, que daí tá muito... dá, mas movimenta todo mundo, movimenta todo mundo. né? Então a gente sabe, por exemplo, que quando acontece a Feira do Livro, as lojas do calçadão vendem mais, Sim. né? A Avenida Rio Branco movimenta mais, tem mais gente andando de ônibus, né? A padaria ali vende mais pão, Vende mais pão. O lanche também vende mais. vende mais. A importância da cultura na nossa vida, né? Exatamente. E como eu Mas só disse... quando a gente começa a pensar e analisar e falar, e é importante falar sobre isso, é que as pessoas começam a se dar conta da importância disso, de toda essa cadeia, né? O quão importante é a cultura na nossa vida, como eu havia falado no início do episódio, né? A gente, às vezes, não percebe porque ela está diluída no nosso dia a dia. Mas se alguém está assistindo a gente agora ou ouvindo a gente agora no Spotify, é por meio de processos da economia criativa. E eu diria mais, a economia criativa, ela passa também pelo desenvolvimento, como eu disse antes, de software, de ciência e tecnologia, de planejamento e desenvolvimento. Porque quando você concebe um software, você tem ali criatividade envolvida. Então, o setor da inovação, que se fala tanto hoje, e aí eu vou citar, por exemplo, o Inovacentro, que é um outro movimento paralelo, mas também irmãozinho do movimento da economia criativa, irmãozão, né? Vamos lá, da economia criativa em Santa Maria. O setor da inovação é também um dos principais motores desse PIB que a gente menciona. Então é muito difícil que a indústria criativa ou a economia criativa não permeie o nosso dia a dia de forma muito natural. Se você acha que não, então, por favor, não escute música durante essa semana.
aí você vai ter evitado um dos principais setores da economia criativa. Ou não acesse nenhuma série, filme ou documentário numa plataforma de streaming, ou não acesse o YouTube ou qualquer outra rede social. Assim você vai estar evitando a economia criativa. Claro que eu estou sendo irônico para mostrar, para ilustrar talvez o que a secretária Rosa está falando, que o quão importante isso é na nossa vida e quanto emaranhado está na nossa vida, não é? A gente não analisa isso, né? A gente só vai pensando, mas a própria música para chegar no Spotify, ela precisa passar por um criador, né? Uhum. Alguém que cria aquela música, alguém que compõe aquela música, escreve, que coloca melodia e que vai para um estúdio, que grava com outros instrumentos, que tem voz, que tem vários instrumentos. Ou seja, quantas pessoas trabalham para a música chegar no seu ouvidinho? Muitos. Muitas. Tem um amigo meu, um grande compositor aqui da cidade, o Marco Polo Maia, que ele está finalmente lançando um álbum dele, uma coleção. E é um álbum em homenagem a nomes de mulheres, ou mulheres no caso, né? E a gente há anos vem falando para ele, poxa, por que você não lança? Por que você não lança? Aí, beleza, ele tá fazendo todo o processo direitinho, bacana. Em março de 2025 vai estar sendo lançado. E aí ele diz, cara, por que a gente não lança? É porque é caro, demorado e difícil. É caro, demorado e difícil. É por isso. É um Porque processo. envolve uma indústria, envolve uma cadeia produtiva de muita gente. Então, eu penso assim que quando a gente tem esse interesse do setor público por essa cadeia produtiva, sabe, esse olhar, já é diferenciado, sabe? Eu tenho participado de vários eventos aí, de outras, conversado com muitos outros gestores de outras cidades, e desde que, como tu disse, o Distrito Criativo ele nasce antes de 2022, ele começa a ser gestado, então, antes de 2022, porque o nosso atual prefeito ele já trazia isso né, na sua cabeça, nas suas ideias, e ele vem com essa ideia de distrito criativo, que começa no governo anterior, então, e passa para esse governo com muita força. Então, tudo que nós fizemos a partir de 2021, na verdade, a gente começa esse trabalho todo lá no início do governo, 2021, com todo esse interesse e com todo esse apoio do governo, porque é importante que o setor público caminhe junto, né, com os empreendedores, reconhecendo essa força produtiva, né, e aí a gente tem também o Sistema S com o Sebrae, que também tem esse interesse de olhar, e isso a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento econômico, né, a gente está falando de algo que é criatividade, que é cultura, que são coisas legais da nossa vida, né? A música, de ir no teatro, Divertido e enfim. gostoso. É, Mas movimento mas é um negócio. é um negócio. É um negócio. E Então a gente precisa ter esse olhar como negócio, né? Para poder mostrar para as pessoas o quanto isso é importante, mostrar que se tirar faz muita diferença, né? Digamos que as pessoas parassem de produzir música, parassem de produzir espetáculos, parassem de criar, né? Simplesmente parassem. Nem a roupa que a gente usa, né? Porque tem uma estampa, né? a moda é um dos principais setores da economia criativa também. E tem um evento que eu não queria deixar de falar, que é no dia 21, 22 e 23 de abril, que é um evento internacional, né? Estamos aí no Dia Mundial da Criatividade, né? Que é justamente para falar o quanto a criatividade faz parte das nossas vidas. E o quanto a gente precisa ser criativo em todos os setores, né? Porque mesmo naqueles mais duros, que tu vai dizer que não, esse setor não é da economia criativa, tu precisa da criatividade para te se diferenciar, né? Ou mesmo para se diferenciar de produtos. Eu diria que a maior diferença que a gente tem de produtos em série, como é feito na China, é justamente essa identidade, aquilo que fala comigo de uma forma diferente, né? Então eu vou comprar uma joia feita pela Miriam, porque eu não moro mais no Rio Grande do Sul, ou eu moro no Rio Grande do Sul e eu tenho aquele negócio da minha infância com a lã, com o que eu usava, com alguém que fazia na minha família, enfim, toda aquela identidade, aquele afeto, que é o mesmo afeto quando eu compro uma joia que tem lá a Vila Belga, que tem a janelinha, que me traz uma história.
Então a gente tem uma narrativa para construir e mostrar esse produto que é a nossa identidade. E que isso a gente trabalha muito o pertencimento, é o pertencer. Isso olhar para todos os lados da cidade, isso tem. Os distritos que a gente diz que são rurais, que são áreas rurais, estão lá. Também a criatividade, a cultura, a identidade, elas também estão presentes lá. Então, é isso que a gente trabalha com o Lab Criativo e vai continuar trabalhando. Muito bem, é com esse recado que a gente vai encerrando mais esse episódio. Eu queria agradecer à secretária Rose, secretária de Cultura do município de Santa Maria, por aceitar o nosso convite. Procura no Instagram o @dacultura para ficar sabendo mais sobre os editais, sobre as oportunidades, sobre o Lab Criativo, sobre a trilha de formação para tanta gente importante que vai movimentar ainda mais a nossa economia. Obrigado, Luiz. E repete teu Instagram para o pessoal te encontrar, por favor. @VZDonazinha. Tudo com Z, pessoal, por favor, não vai errar. Miriam, teu Instagram? @Floreio Urbano. Floreio Urbano. Floreio Urbano. Muito bem, esse foi mais um episódio do Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo Centro Gare, Distrito Criativo de Santa Maria, com patrocínio do Banrisul e apoio da Universidade Federal de Santa Maria, da Prefeitura e de todo esse grande projeto de quádrupla hélice que movimenta a nossa cidade por meio da economia criativa e da indústria criativa. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Pode criar, pode criar, pode criar, pode criar, pode criar.